Boa noite. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Não ouvi? Eu achei que vocês tivessem repousado no Espírito por um segundo. Quem repousou no Espírito aqui? Eu estava de olhos fechados em oração lá atrás. As pessoas que me levantaram a mão, que repousaram no Espírito, repousaram porque caíram? Foi isso? Ou repousaram no Espírito mesmo sem cair ao chão? Foi isso? Então diga assim, aleluia! Eu estive aqui há algum tempo. Estou vendo carinhas novas, né? No grupo de hoje. Louvado seja Deus. Meu nome é Rejane. Venho lá do grupo Perpétuo Socorro, no bairro Santa Amália. Meu esposo é o Reginaldo. Sou mãe de 7 filhos. Minha família é uma bênção, né? Hoje nós estamos no Ministério para as Famílias. E é sempre uma graça poder vir partilhar a palavra de Deus com os irmãos. Boa noite. Vocês vão pegar Efésios capítulo 3. E vamos ver o que essa palavra vem nos dizer nesta noite. O que será que Deus quer falar conosco nesta noite através desta palavra? Efésios capítulo 3. Versículo 1, seguintes. Amém? Ô misericórdia. Este é o ano da... Amém? Amém lá atrás? Porque tudo aquilo que nós visualizamos, nós gravamos mais. O mistério da salvação dos gentios. Por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, vós deveis ter aprendido o modo como Deus me concedeu esta graça, que me foi feita a vosso respeito. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. Lendo-me, podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão, que em outras gerações não foi manifestado aos homens da maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros conosco, que somos judeus. São membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Eu me tornei servo deste Evangelho, em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo, e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela Igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar-nos junto de Deus. Por isso, vos rogo que não desfaleçais nas minhas tribulações que sofro por vós. Elas são a vossa glória. Palavras do Senhor. Paulo, que passou de perseguidor a perseguido, que passou de um pagão a um cristão. Quem conhece a história de Paulo? Quem é Paulo aqui hoje? Quem de nós somos o Paulo aqui hoje? O anunciador,
o apóstolo que mais anunciou o Evangelho de Jesus Cristo. Mas foi assim tão fácil? Aconteceu assim tudo tão fácil com Paulo? Não. Paulo era um pecador, muito pecador. Matou muitos cristãos, perseguia os cristãos. Até que um dia, Jesus parou Paulo e fez uma pergunta para ele: Paulo, por que tu me persegues? Esta pergunta mudou a vida de Paulo, que era Saulo, né? Mudou a vida de Saulo, se transformando em Paulo. Aqui, ele começa, no capítulo 3, falando da identidade dele, quem ele é. Quando nós vamos nos apresentar, ou quando nós vamos, vou pegar um exemplo bem prático. Quando nós precisamos de um favor muito especial de alguém, nós vamos comendo pelas beiradas, não é assim que se costuma dizer? A gente vai pelas beiradas, a gente vai rodeando, porque o assunto é muito delicado. Até que a gente chega onde? No ponto que a gente deseja. Não é assim? E Deus foi fazendo isso com Saulo. Ele começa aqui dizendo quem ele é depois da conversão. Ele diz aqui que ele é o quê? Prisioneiro. E ele é prisioneiro de quem? Ele é prisioneiro de Jesus Cristo ou ele é prisioneiro de Roma? Não ouvi. Isso, de Jesus Cristo. Ele costumava dizer que ele estava numa prisão que pertencia a quem? A Roma. Trancafiado numa cela que pertencia a quem? A Roma. Ele estava preso a mando de quem? Do governante da época. Só que ele não era prisioneiro de Roma. Ele não era prisioneiro daquele sistema governamental. Ele era prisioneiro de Jesus Cristo. E ele estava triste ou feliz naquela prisão? Como você se sentiria se você estivesse cativo, preso? Podem responder. Tristes. Porque nos foi tirada a liberdade. Com Paulo aconteceu exatamente o contrário. Paulo foi preso porque o Senhor permitiu que ele fosse preso. E ao invés de ele se sentir cativo, Paulo experimentou de uma liberdade tremenda. Então ele escreveu aos gentios. Aqui no começo parece até que se quem ler, ou se naquela época os gentios tivesse alguém de coração impuro, coração não preparado para ouvir essa palavra, diria assim: nossa, mas ele está falando muito pesado com a gente, está jogando nas nossas costas uma carga muito pesada, porque ele diz aqui que foi preso por causa de nós, gentios. Mas ele foi preso por causa do amor que ele tinha pelos gentios. Paulo diz aqui que ele foi abençoado, agraciado por Deus, pela infinita misericórdia do Senhor, para sair e anunciar o Evangelho. Essa palavra também nos mostra a forma multifacetada que cada um de nós vivemos hoje. E que aquelas pessoas, naquela época, tinha essa mesma natureza multifacetada. Nós temos uma natureza. Eu, por exemplo, sou filha, sou esposa, sou mãe, sou irmã, sou cunhada, ainda não sou sogra. Mas alguém é sogra, alguém é sogro, eu sou tia. E em cada
face e em cada forma eu devo agir de uma maneira totalmente diferenciada, mas ao mesmo tempo de uma maneira totalmente, absolutamente igual no que diz no amor a Jesus Cristo. Quando eu sou esposa, o meu ministério ali é diferente do meu ministério enquanto mãe. É diferente de enquanto eu sou filha. Não é isso? Nós não agimos de maneira diferenciada nessas áreas das nossas vidas? Só que em todos os campos da nossa vida, nós não podemos esquecer que o amor de Deus é soberano. E é isso que Paulo diz aqui. Paulo, ele era primeiramente prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo apóstolo. Paulo era dispenseiro, e eu já vou falar sobre isso. Paulo, ele era pregador. Paulo era ministro. E ele diz assim: mesmo eu, sendo todas essas coisas juntas, eu não sou nada, porque Deus é soberano na minha vida. Você já declarou Jesus como senhorio da tua vida? Você já parou diante dele, no momento de oração, diante do sacrário, e disse: Jesus, eu te declaro Senhor absoluto na minha vida, seja no meu casamento, com os meus filhos, com os meus amigos, lá no meu trabalho. Vamos declarar, precisamos testemunhar, como Paulo fez, o senhorio de Jesus. Nós não podemos ter medo de fazer a vontade de Deus. Qual foi mesmo o trechinho da música que vocês cantaram? De fazer sempre a vontade de Deus. Resumindo, que eu também não lembro. Fazer sempre a vontade de Deus. Você quer um carro novo? Eu quero. Se for a vontade. Você quer uma casa própria? Se for a vontade. Você quer casar com uma moça bem bonita? Ter um marido bem bonito? Se for a vontade de Deus. Tudo é se for a vontade de Deus. Não adianta a gente querer fazer as coisas humanamente. Não vai dar certo. Pode até dar certo momentaneamente, mas lá na frente não vai se concretizar, porque você não colocou Jesus Cristo à frente daquela situação. Quando você levanta de manhã, você abre o seu guarda-roupa, está correndo para o trabalho, você bate a mão na primeira camiseta que tem, na primeira calça, enfia e vai embora, não é? Deixa para... acho que eu não... Pega assim um trecho, um itinerário, e você dá de cara com quem? Com congestionamento. Você chegou atrasado no trabalho, ainda levou uma chamada do chefe. Por quê? Você não colocou Jesus à frente daquela situação. Abriu o seu guarda-roupa: Senhor, o que o Senhor quer que eu vista hoje? Senhor, eu vou pegar o meu carro agora, eu vou pegar o meu ônibus. O ônibus você não tem muita opção, né? Porque você faz o itinerário que ele faz. Só que quando você vai dirigir o seu carro, você peça: Senhor, qual é o itinerário que eu devo fazer hoje? Qual é o itinerário que o Senhor tem para mim hoje? Porque de repente eu escolhi ir por uma avenida, mas não era a vontade de Deus. Ele queria que eu tivesse pego aquele atalho, porque lá naquele atalho estava o irmão que precisava de mim. Eu não fiz a vontade do Senhor. Paulo diz assim, lá no versículo 8: a mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo. Ele não foi mandado para anunciar qualquer coisa, para fazer a propaganda de qualquer produto. Ele não foi mandado de porta em porta para vender
Avon, Boticário, Natura. Ele foi enviado para abordar pessoa por pessoa, comunidade por comunidade, cidades e por aí afora. Ele foi enviado para bater nas portas. Mas qual seria o assunto de Paulo? Quem se arrisca? Qual seria o assunto de Paulo se ele batesse na sua porta? Ele falaria do quê? Meu Deus, Jesus, socorro. Anunciar Jesus. Quantas vezes você anuncia Jesus por dia? Não precisa me responder. Quantas vezes você anuncia Jesus na tua vida, diariamente? Nesses campos que eu citei. Mais para frente, ele diz que os mistérios de Deus, naquele tempo não eram revelados. Naquele tempo antes dele. Não eram revelados, eram segredos, eram ocultos. Segredos escondidos. Os homens não tinham acesso. E que através da vinda de Jesus Cristo, que concretiza todas as promessas do Antigo Testamento, e com a vinda do Espírito Santo, o segredo de Deus, para nós, cristãos, foi revelado. Nós começamos a partir daí a ter discernimento dos mistérios de Deus, da vontade de Deus na nossa vida. Esses mistérios, esses direcionamentos, os ministérios existentes dentro da igreja, nos foi dado pelo Espírito Santo. Os dons nos foram dados pelo Espírito Santo. Que dom você tem, meu irmão, minha irmã, que está escondido aí? Vocês têm o dom de cantar, de animar? E você que está sentado aí, que dom você tem? Aí você fala assim: ah, irmã, não tenho dom nenhum, não. Tem. Todos nós recebemos um dom. Se você ainda, durante a sua caminhada, não conseguiu perceber que dom é esse, ore, peça para Jesus te mostrar qual é o seu dom e coloque ele o mais rápido possível a serviço de Deus. Não precisa ser à frente, pode ser numa outra pastoral, num outro movimento, pode ser lá na sua rua, no seu trabalho. Evangelize, fale de Jesus para as pessoas, fala do amor de Jesus para as pessoas. Ah, mas eu não sou ninguém, nem falo direito, eu nem consigo ler, eu não sei ler, sou analfabeto. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar. Isso é um direcionamento. Deus está mandando. O que Paulo era mesmo? Prisioneiro, dispenseiro. Porque ele dispensava a graça de Deus na vida das outras pessoas. Lá em casa, todo mundo tem uma dispensa. Antigamente as dispensas não eram só um armário. As dispensas eram um quartinho onde você guardava todos os mantimentos, certo? Quando eu preciso do trigo para fazer o bolo, eu vou aonde? Na dispensa. Quando eu preciso pegar o feijão para colocar para cozinhar, vou fazer meu almoço, eu vou aonde? Na dispensa. Porque lá na dispensa está o alimento da minha família. Agora eu pergunto para vocês, onde é que está o alimento de nós cristãos? Onde é que está a nossa dispensa? Aqui, na palavra de Deus. E se eu pego essa dispensa e levo até o meu irmão e ofereço o que eu tenho nessa dispensa, eu estou imitando Paulo. Eu estou sendo anunciadora. Estou levando o Evangelho. Se eu declaro o senhorio de Jesus na minha vida, eu estou me colocando como prisioneira de Jesus Cristo e não prisioneira deste mundo.
Vocês conseguem perceber a importância dessa palavra, o peso dessa palavra, o peso da responsabilidade que Jesus nos dá? E não vai ficar ninguém sem ter essa responsabilidade. Isso é para todos nós. Paulo dizia isso, escreveu isso para quem? Para os gentios. Porque só pensava-se que só os judeus eram herdeiros de Jesus Cristo, da promessa. Mas os gentios também eram co-herdeiros. Porque antes eles saíram de uma situação de nada, de menosprezo, e passaram a ser filhos legítimos, herdeiros. Então eles eram co-herdeiros da graça de Deus, co-participativos. Participavam também, junto com os judeus, do Evangelho, da graça de Deus. Tem uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Você está disposto, neste momento, naquela situação difícil que você está vivendo lá na sua casa, naquele desequilíbrio que aconteceu em alguma circunstância na tua vida, que ainda não foi resolvido, você está disposto a colocar essa situação sobre o senhorio de Jesus? Sob o senhorio de Jesus? E quem não falou nada? Olha a responsabilidade. Eu preciso dizer sim. Sábado passado eu fui participar de uma reunião na minha comunidade para fazermos um calendário comunitário. A adoração no meu grupo acontece dentro do grupo de oração da minha comunidade, porque a comunidade não abraça a adoração. E eu estava como coordenadora até então. Aí eu disse, o grupo de oração não é responsável mais pela adoração da semana. Faremos a adoração assim que o grupo decidir. Mas a adoração da comunidade, a comunidade vai ter que assumir. E depois de 12 anos, nós colocamos a adoração num outro dia da semana. E aí eu falava da importância do terço, da importância de se vir para o grupo de oração, da importância do corpo de Cristo que é a igreja, e que todos os ministérios, as pastorais dentro da igreja que trabalham para Jesus Cristo, precisam estar unidos, trabalhar a unidade. Lá na minha comunidade, a coisa não é bem assim, mas estamos trabalhando para que isso aconteça. Quem participa de pastoral, de movimentos aqui dentro da igreja? A sua pastoral, o seu movimento está em unidade com os outros? Tudo que vocês vão fazer, vocês estão em unidade? É difícil trabalhar a unidade, não é? É difícil trabalhar a unidade dentro de casa. Nós precisamos sustentar este corpo. Se a tua pastoral são os olhos neste corpo de Cristo, se você não trabalha, se você não faz parte desse corpo, Jesus vai ficar sem olhos, a igreja vai ficar sem os olhos. Se a tua pastoral ou movimento são as pernas de Cristo e você não fizer nada, a igreja vai ficar sem as pernas. E a nossa igreja hoje está doente. Nós precisamos acordar, precisamos fazer o que Paulo fez. Amém? Diga assim para o seu irmão, para a sua irmã que está do lado. Já deu meu horário, né? Já passou, né? Glória a Deus. Como sempre. Olhe para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado. Mas não é assim. Quando eu falo olhar, é olhar nos olhos, na pupila. Vendo se a cor do olho desse irmão, dessa irmã, que cor que é. Se a pupila está dilatada ou não. Olha e diz assim, não é para mim, é para o irmão que está do lado. Fixou? Diz assim, ó, Jesus te ama
Ele quer ser o Senhor da tua vida. Você também faz parte do corpo de Cristo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Toma vergonha na cara e vire um cristão de verdade. Fala. Sabe o que me disseram naquela reunião? Que eu era muito radical. Quando eu pedi para as pessoas dos outros movimentos e pastorais que não vão para o grupo de oração, pegarem suas famílias e irem rezar conosco. Me disseram o seguinte: mas na terça-feira é o dia que eu tenho para ficar com eles, para tomar uma cervejinha, comer uma pizza. Eu acho que faço muito mais pela minha família ficando com eles lá em casa. Livre-arbítrio. Precisamos tomar vergonha na cara. E sou radical mesmo. Porque o mundo está lá fora te banhando com o mal. E o mundo é radical. A gente precisa ser radical com as coisas do céu também. Amém? Dá tempo de cantar uma musiquinha bem curtinha? O que agrada a Deus? Eu quero que vocês cantem essa canção. Mas vocês vão cantar e vão transformar esta canção em uma oração para a tua vida.